Você sabia que o nosso planeta é cheio de mistérios e curiosidades incríveis? Pois é, a Terra tem muito mais a revelar do que você imagina. Desde fatos históricos surpreendentes até fenômenos naturais que parecem saídos de um filme de ficção científica. O nosso mundo está cheio de segredos esperando para serem desvendados. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada cheia de descobertas fascinantes sobre o planeta onde vivemos. Coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar antes. Então já sabe, deixe o seu like para apoiar o canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Preparado para uma viagem pelo tempo, pelo espaço e pelos segredos da Terra? Pegue a sua curiosidade e venha comigo, porque o que você vai descobrir hoje vai te deixar de queixo caído. Imagina só, você está vivendo sua rotina normal, mas o dia acaba antes mesmo de você conseguir terminar tudo o que planejou. Pois é, há bilhões de anos isso era exatamente o que acontecia. Os dias na Terra já foram muito mais curtos do que os atuais 24 horas. Cerca de 1,4 bilhão de anos atrás, o nosso planeta girava tão rápido que um dia durava apenas 18 horas. Parece surreal, né? Essa rotação acelerada era resultado das forças gravitacionais e da própria formação inicial do planeta. Com o tempo, a gravidade da Lua começou a agir como um freio natural, desacelerando o ritmo da Terra bem devagarinho. Na verdade, a Lua continua influenciando a duração dos nossos dias até hoje, só que o processo é tão lento que a gente nem percebe. Estima-se que os dias aumentam cerca de 1,8 milissegundos a cada século. Pode parecer pouco, mas em milhões de anos faz uma baita diferença. E agora vem a pergunta: será que no futuro nossos dias serão ainda mais longos do que 24 horas? Só o tempo dirá. Impressionante como o ritmo do planeta mudou ao longo de bilhões de anos, né? Mas falando em mudanças e segredos, você sabia que o coração da Terra, o núcleo, também esconde algo surpreendente? Agora, preste atenção, porque essa curiosidade é de derreter a cabeça. Literalmente. Você sabia que o núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol? Isso mesmo, estamos falando de temperaturas absurdas de aproximadamente 6.000 graus Celsius, bem no centro do nosso planeta. Parece coisa de ficção científica, mas é pura realidade. E você deve estar se perguntando: mas como isso é possível? Bom, existem alguns motivos. Primeiro, a pressão lá embaixo é simplesmente esmagadora. Imagine todas as camadas de rocha e metal comprimindo o núcleo interno. Essa pressão gigantesca mantém o ferro no núcleo em estado sólido, mesmo com tanto calor. Outro fator importante é o calor gerado por elementos radioativos, como urânio, tório e potássio, que continuam liberando energia enquanto sofrem decaimento nuclear. É como se o núcleo fosse um forno que nunca desliga. Ah, e parte desse calor também vem desde a formação da Terra, há bilhões de anos, quando nosso planeta era basicamente uma bola incandescente de magma. E tem mais! O núcleo externo, que é líquido, é o responsável por algo essencial para a nossa sobrevivência: o campo magnético da Terra. Sem ele, estaríamos completamente expostos à radiação mortal do espaço, e a vida como conhecemos seria impossível. É fascinante pensar que o coração do nosso planeta é praticamente uma mini-estrela escondida bem debaixo dos nossos pés, sustentando e protegendo tudo o que conhecemos. Agora, imagine, se algum dia fosse possível viajar até lá, quais seriam as invenções mais insanas para suportar uma jornada nesse calor extremo? Todo mundo já ouviu aquela famosa frase: a Amazônia é o pulmão do mundo. E embora a nossa floresta seja um tesouro insubstituível, ela não é a principal fonte de oxigênio no planeta. Surpresa! A maior parte do ar que respiramos vem dos oceanos. Isso mesmo, cerca de 70% do oxigênio na atmosfera é produzido nas águas do nosso planeta. E quem faz esse trabalho tão importante? São seres minúsculos, quase invisíveis a olho nu, como o fitoplâncton, pequenas algas e micro-organismos que vivem na superfície dos oceanos. Eles funcionam como verdadeiras fábricas de oxigênio, realizando fotossíntese. Assim como as plantas em terra firme, eles utilizam a luz do sol e o dióxido de carbono para gerar energia, liberando oxigênio como subproduto. Só que como os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, o impacto desses pequenos organismos é gigantesco. Para você ter uma ideia da importância deles, sem o trabalho incansável do fitoplâncton, o oxigênio disponível na Terra seria insuficiente para sustentar a vida como a conhecemos. Então podemos dizer que os oceanos são os verdadeiros pulmões do planeta. Agora, pensa só, cuidar dos oceanos vai muito além de proteger a vida marinha. É sobre garantir que a gente tenha ar para respirar.
Toda vez que você recicla, evita descartar plásticos no mar ou apoia iniciativas de preservação, está ajudando a proteger esse sistema vital. É impressionante pensar como algo tão pequeno como o fitoplâncton tem um impacto tão grande em nossas vidas, não é? E já que falamos dos oceanos, que tal mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do nosso planeta? A próxima curiosidade vai mostrar como a gravidade da Terra pode ser tão única quanto surpreendente. Depois de descobrir o papel vital dos oceanos, vamos falar sobre algo que literalmente nos mantém com os pés no chão: a gravidade. Mas que a surpresa! A força gravitacional da Terra não é igual em todos os lugares. Isso mesmo, a gravidade por aqui é um pouco irregular. Em algumas regiões, a gravidade é ligeiramente mais forte, enquanto em outras é mais fraca. E tudo isso tem a ver com a distribuição da massa no planeta. Por exemplo, lugares com montanhas gigantes, como o Himalaia, ou com vales profundos, apresentam pequenas diferenças gravitacionais. Até mesmo depósitos minerais no subsolo podem influenciar a força gravitacional de uma região. Quer um exemplo curioso? No Monte Everest, a gravidade é um pouquinho mais fraca do que ao nível do mar. Isso ocorre porque a força gravitacional diminui à medida que você se afasta do centro da Terra. Ou seja, quanto mais alto você estiver, menor será a gravidade que te puxa. Mas essas diferenças são tão sutis que a gente não percebe no dia a dia. Só com instrumentos extremamente precisos, os cientistas conseguem mapear essas variações, criando algo chamado geoide, que mostra como a gravidade varia ao redor do globo. E tem mais. Essas variações não só nos ajudam a entender a composição interna da Terra, como também são usadas para monitorar mudanças no nível do mar e até no clima. Fascinante, né? Agora, me conta, se você pudesse escolher, viveria em um lugar com gravidade mais forte, onde tudo parece mais pesado, ou mais fraca, onde talvez você até se sentisse um pouco mais leve? Deixe sua resposta nos comentários, porque eu estou curioso para saber. E falando em coisas surpreendentes, que tal explorarmos agora as vezes em que o nosso planeta quase perdeu a batalha pela vida? A próxima curiosidade é de arrepiar. Se a gravidade da Terra já pode ser irregular, imagine o caos que o planeta enfrentou ao longo da sua história. E falando em caos, você sabia que a vida na Terra já esteve por um fio várias vezes? Isso mesmo. Nosso planeta passou por 5 extinções em massa que praticamente resetaram a vida por aqui. Uma das mais dramáticas foi a extinção do Permiano, também chamada de a Grande Mortandade. Isso aconteceu há cerca de 252 milhões de anos e foi o maior evento de extinção da história da Terra. As estatísticas são assustadoras. 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres foram exterminadas. Dá para imaginar um mundo quase vazio, com oceanos estéreis e florestas desertas? Mas o que causou tamanha destruição? Bem, os cientistas acreditam que uma combinação de fatores contribuiu para isso. Erupções vulcânicas massivas liberaram quantidades enormes de gases tóxicos na atmosfera, causando mudanças climáticas extremas. Os oceanos se tornaram ácidos, enquanto a temperatura global disparava. Para piorar, existe a possibilidade de que um impacto de asteroide tenha dado o golpe final nesse cenário apocalíptico. E essa não foi a única vez. Outros eventos de extinção também transformaram a Terra, como o que acabou com os dinossauros há 66 milhões de anos. Mas aqui está o lado inspirador. Mesmo depois de eventos tão devastadores, a vida sempre deu um jeito de se reinventar. Foi nesses períodos de recuperação que surgiram muitas das espécies que conhecemos hoje, incluindo, eventualmente, nós, humanos. Agora, se esse assunto te deixou curioso, você precisa conferir um conteúdo especial que preparei. No vídeo que vou deixar anexado no primeiro comentário, vamos falar mais sobre as 5 grandes extinções em massa e, mais importante, como podemos evitar uma possível 6ª extinção causada por nossas próprias ações. Depois de explorar as grandes extinções e a resiliência da vida na Terra, vamos mudar o foco para algo igualmente surpreendente: o que está acontecendo nas profundezas do nosso planeta. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acha que sabe sobre a Terra. Imagine isso, bem no coração do nosso planeta, há algo que os cientistas estão chamando de um planeta dentro do planeta. Como assim? Pesquisas recentes revelaram que, no núcleo interno da Terra, aquele núcleo sólido feito de ferro e níquel, pode existir outra camada ainda mais densa e compacta, conhecida como o núcleo interno mais interno. Esse núcleo mais interno, feito de ferro cristalizado, não é só mais compacto. Ele pode ter propriedades completamente diferentes do que conhecemos. Por exemplo, ele pode conduzir ondas sísmicas de maneira distinta,
E alguns cientistas acreditam que seu crescimento ao longo de bilhões de anos influencia diretamente o campo magnético da Terra. Em outras palavras, ele não é só um centro secreto, mas um elemento crucial para o funcionamento do nosso planeta. E por que ainda sabemos tão pouco sobre ele? Bem, o núcleo interno está a mais de 6.000 quilômetros de profundidade, cercado por temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius, equivalente à superfície do Sol. É como se tentássemos estudar uma estrela enterrada dentro da Terra. Nossa única forma de investigar esse mistério é por meio das ondas sísmicas geradas por terremotos, que atravessam o planeta e dão pistas sobre o que existe lá dentro. Agora, pensa comigo. Se as profundezas da Terra guardam algo tão fascinante, imagine o que mais pode estar escondido em nosso planeta. A ciência está apenas começando a entender esses segredos. E já que estamos falando de mistérios e surpresas, você sabia que a Terra às vezes ganha um segundo satélite? Sim, você ouviu direito. Vamos descobrir como isso acontece na próxima curiosidade. Se o núcleo da Terra já esconde segredos dignos de filmes de ficção, o que dizer do espaço ao nosso redor? A Lua pode ser nossa fiel companheira há bilhões de anos, mas você sabia que, ocasionalmente, ela divide o protagonismo com outros visitantes? Sim, nosso planeta ganha, de tempos em tempos, um segundo satélite temporário. Esses asteroides, conhecidos como mini-luas, são capturados pela gravidade da Terra e acabam orbitando o planeta por alguns meses ou até anos antes de escaparem de volta ao espaço. É como se a Terra tivesse visitantes especiais, pequenos e discretos, que passam um tempo ao nosso redor e depois seguem seu caminho. Um dos casos mais intrigantes foi o do asteroide 2020 CD3, detectado em 2020. Ele orbitou a Terra por cerca de 3 anos, mas o mais impressionante é que ele só foi descoberto depois de todo esse tempo. Isso acontece porque essas mini-luas são extremamente pequenas, muitas vezes medindo apenas alguns metros, e se movem tão rápido que é difícil identificá-las. Mas por que isso é tão fascinante? Esses pequenos visitantes podem trazer pistas valiosas sobre o sistema solar e até sobre a formação dos planetas. Imagine se um dia uma dessas mini-luas carregar algum material primordial que possa nos contar mais sobre as origens da Terra e do universo. Quem diria que um segundo satélite poderia esconder tanto potencial para descobertas científicas? Se as mini-luas já são surpreendentes, espere até descobrir que a Terra tem uma espécie de voz. Isso mesmo, o nosso planeta literalmente canta no espaço. E não, isso não é um exagero. A Terra emite sons de baixa frequência, conhecidos como ondas acústicas naturais. Esses sons são gerados por diversos fatores, como atividades geológicas no interior do planeta e interações magnéticas com o vento solar. Essas músicas não podem ser ouvidas pelos nossos ouvidos, porque estão em frequências muito baixas, mas instrumentos científicos são capazes de captá-las. Os cientistas descrevem esses sons como algo entre zumbidos e vibrações, e eles nos ajudam a entender como o planeta funciona internamente e como ele interage com o espaço. Esses registros são tão fascinantes que alguns especialistas os chamam de assinatura sonora da Terra. Mas, como prometido, você não precisa imaginar. Eu vou te mostrar agora mesmo como são esses sons captados do espaço. Feche os olhos por um momento e ouça atentamente. Impressionante, né? Dá uma sensação de conexão com o universo, como se o nosso planeta tivesse sua própria forma de se comunicar. Se os sons da Terra no espaço já são fascinantes, prepare-se para mais uma revelação incrível sobre a conexão entre o nosso planeta e a Lua. Sabemos que a gravidade da Lua influencia diretamente as marés, mas você sabia que ela também pode causar abalos na crosta terrestre? Isso mesmo, estamos falando dos chamados terremotos lunares. Apesar de o nome parecer indicar que eles acontecem na Lua, na verdade, esses pequenos tremores ocorrem aqui mesmo, na Terra, e são causados pela força gravitacional exercida pela Lua. Quando a gravidade dela puxa as massas de água para formar as marés altas, esse mesmo movimento cria tensões na crosta terrestre. O resultado? Pequenos tremores que muitas vezes passam despercebidos pelos humanos. Mas não para por aí. Esses terremotos lunares também acontecem em lugares específicos e podem variar de intensidade. Por exemplo, áreas costeiras ou regiões próximas a falhas geológicas podem sentir esse efeito com mais frequência.
É como se a Lua fosse um maestro silencioso, regendo movimentos sutis no nosso planeta. Agora, para deixar tudo ainda mais interessante, o impacto gravitacional da Lua não é algo fixo. Conforme a Lua se afasta lentamente da Terra a cada ano, cerca de 3,8 centímetros por ano. Para ser mais exato, essas influências podem mudar no futuro distante. Depois de explorar fenômenos que ligam a Terra e a Lua, que tal voltarmos nossos olhos para a superfície do planeta e mergulharmos em algo que é motivo de muito orgulho para nós, brasileiros? Você sabia que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo? Isso mesmo. Nosso território abriga cerca de 20% de todas as espécies vivas do planeta. É muita coisa, e grande parte desse título se deve à Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Ela é o ecossistema terrestre mais rico em biodiversidade, com milhões de espécies, muitas delas ainda nem descobertas pela ciência. Mas não é só na Amazônia que encontramos essa riqueza. O Brasil também é lar do Pantanal, considerado o maior ecossistema de áreas alagadas do mundo, da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga. Cada um desses biomas tem espécies únicas, que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Quer um exemplo? O tamanduá-bandeira, o boto cor-de-rosa, a onça-pintada e até o raríssimo mico-leão dourado são apenas algumas das estrelas desse espetáculo de biodiversidade. É como se o Brasil fosse um verdadeiro berço da vida na Terra. Mas, como tudo no nosso planeta, essa riqueza precisa ser protegida. A destruição de florestas, a poluição e as mudanças climáticas ameaçam a sobrevivência de muitas espécies que fazem parte desse equilíbrio. E é aí que a gente entra. Cuidar do meio ambiente, preservar nossas florestas e apoiar iniciativas de conservação são passos essenciais para mantermos essa riqueza viva. Não só para nós, mas para as futuras gerações. Agora me diz, qual é o seu animal favorito da fauna brasileira? Ou quem sabe aquela planta que te fascina? Que viagem incrível pelo nosso planeta, hein? A Terra é realmente fascinante, cheia de mistérios, histórias e curiosidades que nos fazem valorizar ainda mais o lugar onde vivemos. Desde os dias curtos de 22 horas, até os pulmões escondidos nos oceanos, passando pelo núcleo fervente, as mini-luas e até os sons que a Terra emite no espaço. É ou não é incrível pensar em como nosso planeta é único no universo? E a melhor parte é que a gente ainda tem muito o que aprender sobre ele. Cada descoberta científica nos mostra que, mesmo após bilhões de anos, a Terra ainda consegue nos surpreender. Mas como vimos, nosso planeta é tão frágil quanto fascinante, e proteger essa riqueza é uma missão de todos nós. Eu quero saber, qual dessas curiosidades foi a sua favorita? Ou tem alguma outra que você acha que deveria estar nesse vídeo? Deixa aí nos comentários, porque sua participação é super importante. E não esquece de dar uma olhada no vídeo que deixei no primeiro comentário sobre as 5 extinções em massa que a Terra já enfrentou e como podemos evitar a sexta. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo para explorar mais curiosidades e segredos do universo. Até lá e cuide bem da nossa casa, o planeta Terra.